A mão de Augusto Ferraz estava sobre a de Camila Salles quando Helena entrou na sala de audiência. Não escondida sob a mesa. Não afastada com culpa. Mas exposta sobre o tampo de madeira clara. Como se aquele gesto fosse uma declaração oficial antes mesmo de a juíza abrir o processo. Do lado de fora, a chuva fria de Curitiba batia nas janelas do fórum. E pequenas gotas ainda escorriam do casaco de Helena. Ela parou por um segundo, apertando contra o peito uma pasta azul, enquanto o homem com quem vivera por 15 anos continuava segurando a mão da amante diante de advogados, servidores e curiosos. Augusto ergueu os olhos apenas o suficiente para vê-la. Depois, inclinou-se para dizer alguma coisa ao advogado. Sem soltar Camila. Helena caminhou até a cadeira reservada ao lado de Beatriz Moura, sua defensora, e percebeu que o lugar parecia menor do que na audiência anterior. Talvez porque, daquela vez, Augusto tivesse levado 2 assessores de imprensa. Talvez porque Camila usasse o mesmo perfume que ficara preso no banco do carro dele meses antes. Ou talvez porque todos ali já tivessem recebido alguma versão da história na qual Helena era a esposa ressentida, incapaz de aceitar o fim de um casamento milionário. Quando a audiência começou, o advogado de Augusto levantou-se com a segurança de quem estava acostumado a falar em salas onde ninguém o interrompia. Disse que seu cliente lamentava profundamente o comportamento de Helena, que teria fabricado uma acusação de adultério para pressionar por uma divisão patrimonial desproporcional. Acrescentou que ela jamais participara da gestão real do Grupo Ferraz e que, depois de anos vivendo com conforto no batel, agora tentava transformar ciúme em vantagem financeira. Enquanto ele falava, Augusto manteve a coluna reta e os dedos entrelaçados aos de Camila. Helena sentiu a aliança guardada dentro do envelope no bolso do casaco pesar mais do que ouro. A juíza pediu que Augusto se manifestasse pessoalmente. Ele respirou fundo, assumindo a expressão cansada de um homem que desejava parecer ferido, não cruel. E disse que tinha sido paciente durante meses. Afirmou que Helena invadira documentos da empresa, distorcera conversas e ameaçara destruir sua reputação caso não recebesse uma parte maior dos bens. Em seguida, olhou diretamente para ela e pronunciou a frase que parecia ensaiada desde a noite anterior. Minha esposa está inventando uma traição porque quer tomar o que minha família construiu. Camila apertou a mão dele. E o gesto foi tão visível que até a escrevente parou de digitar por um instante. Helena não respondeu de imediato. Beatriz tocou de leve o braço dela. Não para contê-la, mas para lembrar que a pressa era o terreno preferido de Augusto durante anos. Ele decidira quando uma conversa começava, quando terminava e qual versão dos fatos seria repetida até parecer verdadeira. Helena respirou devagar e manteve a pasta azul sobre os joelhos. Dentro dela havia cópias de extratos, datas, códigos bancários e um documento com selo de cartório. Mas ninguém naquela sala sabia exatamente o que a pasta guardava. E ela não pretendia entregar o único elemento que ainda controlava antes da hora certa. Quando Beatriz pediu a palavra, não falou sobre os sacrifícios antigos da cliente. Disse apenas que apresentaria provas materiais no momento processual adequado e solicitou que nenhuma conclusão fosse tomada com base em fotografias, declarações públicas ou versões construídas fora dos autos. O advogado de Augusto sorriu com desprezo e perguntou que provas poderiam existir, já que não havia mensagens românticas, reservas de hotel ou testemunhas confiáveis. Helena percebeu Camila relaxar os ombros. Aquele pequeno movimento confirmou o que ela suspeitava. Os dois acreditavam ter apagado tudo o que pudesse ligá-los, não apenas a traição, mas a algo muito maior. A juíza marcou a análise dos arquivos para a audiência seguinte. Durante o intervalo, Helena saiu para o corredor e comprou um café ralo na máquina, mais para aquecer os dedos do que para beber, pela janela.
Os prédios do centro cívico desapareciam atrás da chuva. E pessoas corriam sob guarda-chuvas, tortos em direção aos pontos de ônibus. Ela ficou perto da parede, segurando o copo de plástico, até ouvir os saltos de Camila se aproximarem. A diretora financeira parou ao lado dela e falou baixo, com um sorriso que não alcançava os olhos. Você devia aceitar o acordo, sem o nome dele, sem dinheiro e sem acesso à empresa. Ninguém vai acreditar em você. Helena olhou para o café, onde uma película fina tremia com o movimento de sua mão. Durante semanas, aquela seria a frase que mais a assustaria. Agora, parecia apenas a confirmação de que Camila ainda acreditava estar diante da mesma mulher que baixava a voz para evitar escândalos no condomínio. Helena ergueu os olhos e respondeu com calma que ela deveria se preocupar menos com quem acreditaria em sua versão e mais com aquilo que já havia sido preservado. Camila perdeu o sorriso por um segundo. Mas Augusto apareceu no fim do corredor. E ela voltou a vestir a segurança de quem se sentia protegida. A audiência terminou pouco depois do meio-dia. Augusto saiu cercado pelos advogados, com Camila ao lado e um assessor abrindo o guarda-chuva na porta do fórum. Helena ficou alguns passos atrás, observando o homem que acabara de chamá-la de mentirosa diante de estranhos. Não sentiu vontade de correr atrás dele nem de arrancar a mão de Camila da sua. O que doía não era apenas a traição. Era perceber que Augusto conhecia cada noite em que ela ajudara a erguer aquela empresa. Mesmo assim, escolhera apagá-la, para proteger a própria versão. Beatriz aproximou-se e perguntou se ela estava bem. Helena guardou o copo vazio numa lixeira. Ajeitou a pasta azul sob o braço e tocou o envelope da aliança dentro do casaco. Depois, em vez de responder, perguntou se o cartório já tinha confirmado a data, o horário e a integridade do arquivo. Beatriz consultou o celular. Leu a mensagem que acabara de chegar e assentiu devagar. O selo estava pronto. A gravação estava preservada. E, enquanto Augusto entrava no carro, acreditando ter vencido a primeira batalha, Helena finalmente soube que ele ainda não fazia ideia da própria voz que ouviria no tribunal. No apartamento de Dalva, em Boqueirão. O cheiro de café coado chegava antes de qualquer pergunta. Helena entrou ainda com o casaco úmido. Deixou a pasta azul sobre a mesa da cozinha e encontrou a mãe cortando um pão francês ao meio, como fazia desde que ela era criança. Dalva não perguntou se a audiência tinha sido boa, nem se Augusto parecera arrependido. Apenas colocou uma xícara lascada diante da filha e disse que café não resolvia a vida de ninguém, mas ajudava a pessoa a não enfrentá-la com o estômago vazio. Helena segurou a xícara com as duas mãos. A lasca na borda tinha aparecido anos antes, quando Augusto visitara aquele apartamento pela primeira vez e quase deixara o café cair ao descobrir que Dalva sabia mais sobre despesas domésticas do que muitos gerentes da empresa dele. Naquela época, ele ria das histórias da família e dizia admirar a força das duas. Agora, provavelmente descrevia a mesma cozinha como prova de que Helena nunca pertencera ao mundo dele. Dalva empurrou um prato com pão na chapa e observou a filha em silêncio até ela conseguir dar a primeira mordida. Naquela noite, Helena dormiu no sofá, cama da sala, porque o quarto pequeno estava ocupado por caixas de tecido e uma máquina de costura antiga que Dalva se recusava a vender. O som dos ônibus passando na avenida se misturou à chuva fina, e ela ficou olhando o teto até quase amanhecer. Não chorou por Augusto. Chorou pela mulher que tinha deixado de assinar relatórios com o próprio nome, pela profissional que aceitara trabalhar de casa sem salário e pela esposa que confundira lealdade com desaparecimento. Antes de dormir, retirou a aliança do envelope. Olhou para ela e aguardou novamente. Na manhã seguinte, Helena saiu cedo com uma marmita de arroz, feijão e frango desfiado preparada pela mãe. O ônibus chegou lotado, e ela fez o percurso em pé.
espremida entre mochilas, guarda-chuvas molhados e pessoas olhando o relógio com impaciência. Quando o veículo passou perto do batel, ela viu ao longe a torre do condomínio onde morara. O apartamento ainda estava formalmente em seu nome também. Mas Augusto mandara trocar as senhas de acesso e convencera o porteiro a informar que ela não deveria subir sem autorização. Helena desviou os olhos antes que a raiva se transformasse em vergonha. Seu trabalho temporário ficava em uma pequena empresa de contabilidade perto do centro. O dono, seu Nivaldo, conhecia Dalva havia muitos anos e oferecera a ela uma mesa nos fundos. Sem fazer perguntas sobre o processo, Helena revisava notas fiscais, organizava recibos e corrigia cadastros de clientes pequenos. Tarefas simples para alguém que passara anos acompanhando operações de uma holding. Ainda assim, sentia alívio ao abrir uma planilha e ver números que não mentiam por vaidade. Naquele lugar, ninguém a chamava de esposa de Augusto Ferraz. Era apenas Helena, a mulher que encontrava erros antes do fechamento, perto do meio-dia. Dona Célia, responsável pela limpeza do escritório, apareceu com um papel amassado e os olhos apertados de preocupação. O antigo empregador dela havia calculado a rescisão sem incluir horas extras de vários sábados. Mas Célia não sabia como provar. Helena deixou a própria marmita de lado e passou quase uma hora conferindo extratos, mensagens e recibos de transporte. Encontrou um padrão de depósitos que confirmava os dias trabalhados e escreveu uma lista simples do que Célia deveria pedir. Quando a mulher perguntou quanto devia pela ajuda, Helena respondeu que o café da tarde já seria pagamento suficiente. Depois que Célia saiu, seu Nivaldo olhou para Helena por cima dos óculos e comentou que ela continuava fazendo trabalho grande por preço pequeno. Helena sorriu, mas não respondeu. Durante anos, ouvira a mesma frase de funcionários do Grupo Ferraz que a procuravam escondidos para conferir comissões, férias e descontos indevidos. Ela resolvia tudo sem assinatura, porque Augusto dizia que era melhor não confundir casamento com hierarquia da empresa. No começo, aquilo parecia prudência. Mais tarde, tornou-se o modo perfeito de usar o trabalho dela sem deixar qualquer registro de que existira. Na hora do almoço, Helena abriu a marmita perto da janela e encontrou a conta de luz dobrada sob o guardanapo. Dalva a colocara ali sem dizer nada. O vencimento estava próximo, e o valor era maior por causa do aquecedor usado nas noites frias. Helena fez uma transferência com o pouco que restava em sua conta pessoal e ficou com saldo insuficiente para pagar a passagem da semana inteira. Não contou à mãe. Também não ligou para Augusto. Preferia caminhar parte do trajeto a pedir dinheiro ao homem que, no tribunal, transformara a dependência financeira em prova de inferioridade. No fim da tarde, Beatriz telefonou para dizer que o cartório concluíra a ata notarial e registrara as informações técnicas do arquivo. A advogada pediu que Helena não carregasse todas as cópias consigo, pois alguém da empresa poderia tentar obter uma ordem ou alegar extravio. Helena concordou e, ao chegar em casa, encontrou Dalva separando linhas de costura numa caixa de biscoitos antiga. Sem dramatizar, entregou à mãe uma cópia da pasta azul e explicou que deveria guardá-la onde ninguém procuraria documentos. Dalva colocou o material dentro de uma caixa de moldes, sob tecidos baratos e revistas antigas. Depois do jantar, as duas sentaram-se à mesa da cozinha. Dalva costurava a barra de uma calça enquanto Helena revisava planilhas impressas. Entre uma página e outra, apareceram registros de viagens de Augusto, pagamentos de consultoria e empréstimos internos entre empresas do grupo. Ela já conhecia quase todos, mas agora os observava como uma profissional, não como uma esposa tentando encontrar uma explicação menos dolorosa. O que antes parecera desorganização começou a formar um desenho. Algumas transferências saíam de uma empresa brasileira, passavam por outra no Paraná
e terminavam em contas vinculadas a operações no exterior. Dalva perguntou se ela tinha certeza de que queria continuar. Helena respondeu que não buscava destruir Augusto, apenas impedir que ele destruísse a realidade para salvar a própria imagem. A mãe colocou a agulha sobre a mesa e disse que verdade não era vingança, mas também não era cobertor para proteger quem havia feito frio na vida dos outros. Helena ficou olhando a xícara lascada ao lado das planilhas. Aquele objeto permanecera útil apesar da falha visível. Pela primeira vez, ela pensou que talvez sua vida não precisasse parecer inteira para voltar a ter valor. Pouco antes da meia-noite, Helena encontrou uma sequência de pagamentos marcados com a sigla RSL. O código aparecia em documentos recentes apresentados por Augusto como parte de uma operação iniciada havia poucas semanas. Porém, numa planilha antiga, salva entre arquivos de fornecedores, a mesma sigla surgia 6 meses antes, ligada a uma empresa registrada em Montevidéu. Helena conferiu datas, valores e autorizações. Em 3 delas, a senha usada pertencia ao setor de Camila. Em uma quarta, havia a aprovação digital de Augusto. Aquilo provava que o plano começara muito antes do pedido de divórcio. Ela pegou o celular para ligar a Beatriz, mas parou ao encontrar uma anotação escrita por sua própria mão. No canto da página, Augusto disse que era apenas reserva cambial. Helena lembrava daquele dia. Fizera uma pergunta simples, e ele respondera com irritação, chamando-a de desconfiada. Agora, a mesma operação aparecia conectada a uma empresa que oficialmente ainda nem deveria existir. Helena fechou os olhos por um instante e percebeu que não havia descoberto apenas uma mentira financeira. Havia encontrado o momento exato em que Augusto começara a preparar uma vida na qual ela seria apagada antes mesmo de saber que estava sendo abandonada. Na manhã de segunda-feira, Helena descobriu que sua vida tinha virado notícia antes mesmo de terminar o café. Seu Nivaldo deixou o celular sobre a mesa, sem coragem de empurrá-lo na direção dela. Mas o título já aparecia na tela. Disputa milionária ameaça a estabilidade do Grupo Ferraz. A matéria citava uma fonte próxima à empresa e descrevia Helena como uma ex-esposa inconformada, disposta a usar acusações íntimas para obter vantagem na partilha. Não havia uma mentira completa em cada frase. Havia algo pior, pedaços de verdade rearranjados para produzir uma mulher que ela não reconhecia. Ao longo da manhã, 2 clientes cancelaram reuniões com o escritório. Um deles disse que não queria seu nome ligado a escândalos empresariais. Perto das 11, o proprietário do apartamento que Helena pretendia alugar telefonou para informar que preferia esperar o fim do processo antes de assinar o contrato. Falou com educação, como se estivesse oferecendo um favor. Mas ela entendeu o recado. Sua reputação já estava sendo usada como uma porta fechada. Helena agradeceu. Desligou e voltou à planilha, embora os números tremessem por alguns segundos diante de seus olhos. Beatriz ligou pouco depois e confirmou que a matéria tinha saído de uma agência de comunicação contratada pelo Grupo Ferraz. Não era possível provar quem autorizara o vazamento, mas o momento não deixava dúvida. Naquela tarde, haveria uma tentativa de conciliação no centro cívico, e Augusto queria que Helena chegasse cansada, envergonhada e com medo de perder trabalho, casa e credibilidade. Beatriz perguntou se ela desejava adiar. Helena guardou a conta de luz na bolsa, ajeitou o blazer antigo e respondeu que compareceria. Não precisava estar tranquila para continuar de pé. A sala de reunião ocupava o 12º andar de um edifício de vidro, com vista para as avenidas úmidas de Curitiba. Sobre a mesa havia garrafas de água, café em cápsulas e pastas de couro com o logotipo do escritório que representava Augusto. Helena e Beatriz chegaram de ônibus. Depois de atravessar 2 quadras sob uma chuva fina, Camila já estava ali, sentada à direita de Augusto.
usando um conjunto claro e a expressão neutra de quem desejava parecer apenas uma executiva convocada para prestar esclarecimentos. Ninguém mencionou a mão que ela segurara no tribunal. O advogado de Augusto começou elogiando a disposição de todos para evitar desgaste público. Em seguida, apresentou uma proposta que parecia generosa: um apartamento menor, uma quantia suficiente para alguns anos e o pagamento das despesas jurídicas. Em troca, Helena deveria assinar uma declaração reconhecendo que não possuía provas de adultério, fraude ou ocultação patrimonial. Também se comprometeria a não falar com imprensa, funcionários, bancos ou antigos fornecedores. O documento usava palavras elegantes para pedir algo simples: que ela aceitasse dinheiro para confirmar a versão de Augusto. Helena leu cada página sem pressa. Augusto observava o movimento de seus olhos, certo de que o valor resolveria a resistência. Quando ela fechou a pasta, perguntou apenas por que a cláusula de silêncio incluía comunicações com instituições financeiras se o conflito era, segundo eles, estritamente conjugal. O advogado respondeu que se tratava de uma proteção padrão. Camila mexeu na tampa da caneta. Augusto disse que Helena estava procurando conspiração, onde havia apenas prudência. Ela empurrou o documento de volta e afirmou que não assinaria uma mentira, mesmo que viesse acompanhada de um imóvel. A cordialidade desapareceu. Augusto inclinou-se para a frente e disse que ela não compreendia a dimensão do que estava colocando em risco. O Grupo Ferraz empregava centenas de pessoas. Tinha contratos em andamento e carregava o nome de seu pai. Uma acusação irresponsável poderia provocar revisão de crédito, perda de parceiros e demissões. Pela primeira vez, a irritação dele não pareceu apenas arrogância. Havia medo. A expansão para o sul do país consumira mais recursos do que o mercado sabia. E um banco preparava uma análise das garantias oferecidas pelo grupo. Augusto não defendia somente uma fortuna, defendia a imagem de um império que começava a rachar. Camila aproveitou a hesitação dele e falou com voz controlada. Disse que Helena jamais participara das decisões estratégicas e talvez estivesse interpretando transferências comuns como desvio de patrimônio. Acrescentou que planilhas copiadas fora de contexto poderiam prejudicar funcionários inocentes. Helena ouviu sem interromper. Conhecia aquele método. Camila misturava a proteção dos trabalhadores à proteção dos próprios atos, esperando que qualquer questionamento parecesse egoísmo. Então, Helena perguntou quem havia autorizado 4 remessas identificadas pela sigla RSL antes da data oficial de criação da operação internacional. Camila demorou um segundo a mais do que deveria para responder. Augusto afirmou que eram reservas cambiais e mandou o advogado encerrar o assunto. Helena percebeu que ele repetia exatamente a explicação dada meses antes, sem acrescentar um detalhe sequer. Isso significava que não tinha preparado uma versão nova, porque ainda acreditava que ela não seria capaz de cruzar os documentos. Beatriz pediu que a resposta constasse na ata da reunião. O advogado recusou, dizendo que aquela não era uma auditoria. Helena não insistiu. Guardou a informação junto de outras pequenas falhas, a caneta parada de Camila, a pressa de Augusto e a cláusula que proibia contato com bancos. Quando a reunião terminou, Augusto pediu para falar com Helena sem os advogados. Beatriz permaneceu perto da porta e Camila saiu para o corredor. Ele esperou até ficarem quase sozinhos e disse que ainda podia evitar que tudo piorasse. Lembrou o início da empresa, os anos difíceis e o fato de ter sustentado a casa enquanto Helena cuidava de detalhes menores. Ela sentiu a frase atingir o lugar exato que ele conhecia. Durante 15 anos, os detalhes menores tinham sido salários, impostos, contratos e noites em que Augusto dormia enquanto ela conferia contas. Mesmo assim, Helena não elevou a voz. Ela apenas perguntou se ele realmente acreditava que o Grupo Ferraz teria sobrevivido aos primeiros 3 anos
sem as planilhas que ela montava na mesa da cozinha. Augusto desviou os olhos para a janela e respondeu que aquilo não lhe dava direito de destruir o que a família dele construíra. Helena percebeu, então, que ele precisava acreditar na própria versão. Se reconhecesse o trabalho dela, teria de admitir que não estava apenas escondendo o dinheiro de uma esposa. Estava expulsando da história uma das pessoas que ajudaram a criar o patrimônio. Ela pegou a bolsa e disse que não queria destruir a empresa. Queria impedir que ele a usasse como esconderijo. Do lado de fora, a chuva de fim de tarde engrossara sobre a Avenida Cândido de Abreu. Helena não tinha dinheiro suficiente para almoçar no restaurante executivo do prédio e comprar todas as passagens da semana. Por isso, abriu a marmita fria num banco protegido pela marquise. Enquanto comia arroz e feijão, revisou no celular as datas das viagens de Augusto. 3 coincidiam com transferências para a empresa de Montevidéu. Em 2 delas, ele dissera que visitaria clientes em Porto Alegre. Helena ampliou os comprovantes e encontrou referências a um intermediário que também aparecia nos registros pessoais de Camila. Beatriz sentou-se ao lado dela e mostrou uma cópia da proposta recusada. A cláusula bancária, somada às remessas anteriores, poderia justificar um pedido de exibição mais amplo de documentos. Ainda não era suficiente para vencer, mas revelava que o medo de Augusto ia além da acusação de adultério. Helena guardou a marmita vazia e disse que ele estava repetindo respostas antigas porque pensava que ela só conhecia os números por acaso. O erro deles era confundir silêncio com ignorância. Durante meses, ela observara tudo sem corrigir ninguém. E agora cada explicação falsa começava a se encaixar na seguinte. Já dentro do ônibus lotado, Helena recebeu uma mensagem de número desconhecido. Não havia saudação nem ameaça explícita. Apenas uma fotografia da entrada do cartório onde a ata notarial fora lavrada. Abaixo da imagem, uma frase dizia que o arquivo original desapareceria antes da próxima audiência se ela não aceitasse o acordo. Helena sentiu o ar do veículo ficar mais pesado e olhou ao redor, procurando um rosto atento demais. Ninguém parecia observá-la. Ainda assim, somente alguém com acesso ao sistema interno saberia qual gravação ela havia preservado e em que formato o arquivo fora salvo. Beatriz leu a mensagem anônima 3 vezes antes de levantar os olhos. Helena havia chegado ao escritório ainda cedo, depois de uma noite quase sem dormir, e colocou o celular sobre a mesa ao lado da pasta azul. A advogada não tentou diminuir a gravidade da ameaça. Disse que alguém sabia da existência do arquivo, do cartório e do momento em que a ata fora produzida. Isso significava que a outra parte não estava apenas reagindo ao processo. Estava tentando controlar a prova antes de ela entrar oficialmente nos autos. O escritório de Beatriz ocupava 2 salas antigas no 2º andar de um prédio perto do centro. Pela janela, passavam ônibus cheios, vendedores empurrando carrinhos de café e pessoas encolhidas sob guarda-chuvas. O ar tinha cheiro de papel úmido e coxinha requentada. Beatriz fechou a porta, baixou as persianas e explicou que a gravação sozinha não seria suficiente. O tribunal precisaria saber de onde ela viera, em que aparelho fora produzida, se tinha sido alterada e como permanecera preservada até chegar ao cartório. Helena sabia disso. Por essa razão, não guardara apenas o áudio. Tinha os registros do telefone, a cópia da nuvem, os horários das chamadas, os arquivos originais e uma sequência de mensagens enviada por Augusto logo depois da conversa. Também anotara, no mesmo dia, detalhes que pareciam pequenos à hora em que Camila chegara ao apartamento. O nome do motorista que a deixara na portaria e o momento em que Augusto desligara as câmeras internas. Na época, registrar tudo fora uma forma de não enlouquecer. Agora, tornava-se uma linha de proteção. Beatriz pediu que Helena explicasse novamente como o áudio fora obtido. Dessa vez,
como se estivesse diante da juíza. Helena respirou fundo e contou que, semanas antes de sair do condomínio, começara a notar mudanças no comportamento de Augusto. Ele levava o telefone para o banheiro, trocava senhas e voltava de supostas viagens com recibos que não coincidiam com os lugares mencionados. Ainda assim, o que realmente a alertara fora uma frase de Camila. Ouvida por acaso no viva voz: precisamos fazer Helena parecer instável antes que ela veja os balanços. Naquela noite, Helena não confrontou ninguém. Deixou o celular antigo gravando sobre uma estante do escritório doméstico, escondido atrás de uma fileira de relatórios que Augusto nunca abria. Depois, fingiu estar desorganizada, nervosa e incapaz de acompanhar os assuntos financeiros. Perguntava coisas simples. Errava de propósito nomes de empresas e permitia que Camila corrigisse suas palavras com impaciência. Quanto mais frágil parecia, mais os dois falavam diante dela, como se sua presença não tivesse valor. Helena contou que aquilo lhe custara mais do que esperava. Cada vez que Augusto explicava um número falso com voz paciente, ela precisava fingir que acreditava. Cada vez que Camila ria de sua suposta ignorância, ela precisava baixar os olhos. Não era apenas uma estratégia jurídica, era aceitar. Por algumas semanas. A imagem que eles haviam criado para humilhá-la, Beatriz perguntou se em algum momento Helena temera perder o controle. Ela respondeu que sim. Principalmente quando Augusto começou a usar a palavra desequilibrada diante de funcionários. O áudio principal fora gravado numa quinta-feira à noite. Helena havia preparado café e deixado 3 xícaras na cozinha, como se ainda tentasse manter alguma normalidade. Quando Augusto e Camila entraram no escritório, ela se aproximou da porta e perguntou, de maneira quase ingênua, se a empresa em Montevidéu serviria apenas para investimentos ou se receberia também os imóveis colocados em nome da holding. A pergunta era precisa demais para ser acidental. Mas ela a pronunciou como quem não compreendia a diferença. Camila respondeu primeiro. Disse que os imóveis poderiam ser transferidos sem levantar suspeita se fossem tratados como garantia de um empréstimo internacional. Augusto acrescentou que, depois do divórcio, Helena encontraria apenas dívidas no Brasil. Os dois discutiram valores, prazos, assinaturas e a necessidade de construir uma narrativa pública na qual ela aparecesse como uma esposa ciumenta tentando destruir a empresa. Helena ficou do outro lado da porta, segurando a bandeja. Enquanto cada frase confirmava que a traição não terminava no quarto de hotel, Beatriz permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, disse que aquela pergunta de Helena era essencial, porque obrigara os dois a explicar o plano com palavras próprias. Não havia frases vagas ou insinuações. Havia nomes de empresas, contas, ativos e uma intenção clara de esvaziar o patrimônio antes da partilha. Ainda assim, a advogada alertou que a defesa tentaria alegar edição, invasão de privacidade ou provocação. Por isso, a cadeia de preservação precisava estar impecável. E qualquer cópia deveria permanecer em lugares diferentes. Naquele momento, alguém bateu 3 vezes à porta. Beatriz se levantou assustada, mas ouviu a voz de Dalva no corredor, reclamando que os prédios do centro tinham escadas demais para quem carregava documentos e uma garrafa térmica. Helena abriu a porta e encontrou a mãe com o cabelo molhado, uma sacola de padaria num braço e a cópia da pasta azul no outro. Dalva havia atravessado a cidade de ônibus porque não confiava em enviar o material por motoboy depois da ameaça. Beatriz repreendeu a senhora por ter vindo sozinha. Mas Dalva colocou a pasta sobre a mesa e respondeu que passara 40 anos levando encomendas de costura por bairros onde ninguém sabia seu nome. Não seria uma chuva de Curitiba que a impediria de proteger a filha. Depois, abriu a sacola e distribuiu café, pão de queijo
e 2 coxinhas já frias. Por alguns minutos, o medo perdeu espaço para uma cena simples: 3 mulheres em torno de uma mesa pequena, comendo em guardanapos de papel, enquanto decidiam como enfrentar um homem cercado de advogados e dinheiro. Dalva percebeu que a mão de Helena tremia e serviu café na xícara lascada que trouxera enrolada num pano. Disse que a filha precisava beber antes de assinar qualquer declaração, porque decisão tomada com fome e medo costumava sair cara. Helena sorriu pela primeira vez desde a chegada. A xícara parecia deslocada entre computadores, códigos e selos de cartório. Mas era justamente aquilo que a mantinha inteira. Não lembrava luxo, casamento ou derrota. Lembrava uma casa onde ninguém precisava mentir para ter lugar à mesa. Enquanto Beatriz organizava as cópias, Helena contou à mãe que alguém tentava destruir o arquivo original. Dalva não demonstrou surpresa. Apenas perguntou quantas cópias existiam. Quando soube que havia uma no cartório, outra com Beatriz, uma terceira na nuvem e mais uma guardada fora da cidade, assentiu com satisfação. Depois, observou que pessoas acostumadas a comprar silêncio quase sempre se assustavam quando descobriam que a verdade podia morar em mais de um lugar. Na mesma tarde, Augusto também começou a perceber que certas verdades estavam fora de seu controle. Em seu escritório no Batel, abriu um relatório de conformidade enviado por um banco e encontrou o nome da empresa de Montevidéu ligado a Renato Salles, primo de Camila. O documento não mencionava o fundo internacional que ela afirmara administrar. Havia apenas um endereço comercial compartilhado, capital mínimo e transferências recebidas de empresas do Grupo Ferraz. Augusto chamou Camila e perguntou por que o nome de um parente dela aparecia na estrutura. Camila respondeu que se tratava de uma formalidade jurídica, comum em operações estrangeiras. Augusto quis saber por que não fora informado. Ela lembrou que tudo tinha sido feito para proteger o patrimônio e que ele próprio aprovara as remessas. A resposta estava correta, mas não o acalmou. Pela primeira vez, Augusto percebeu que talvez tivesse assinado documentos sem conhecer todas as camadas do plano. Até então, acreditava estar usando Camila para salvar a empresa. A possibilidade de também estar sendo usado por ela começou a incomodá-lo. Ele abriu mensagens antigas e encontrou uma advertência de Helena enviada meses antes. Ela perguntava por que um empréstimo internacional exigia garantias maiores do que o valor recebido e por que a empresa beneficiária não possuía histórico operacional. Augusto respondera que ela deveria parar de tratar assuntos estratégicos como se fossem contas domésticas. Na época, aquela frase lhe parecera uma forma eficiente de encerrar a discussão. Agora, diante do relatório, sentiu o peso exato da humilhação que escolhera impor. Camila percebeu a mudança em seu rosto e aproximou-se. Disse que Helena estava manipulando documentos para separá-los e que qualquer dúvida entre eles fortaleceria a narrativa da esposa. Augusto não respondeu. Olhou para a tela e se lembrou das noites em que Helena corrigira erros de fluxo de caixa na mesa da cozinha, antes de o grupo ter sede própria. Também se lembrou de como ela previa problemas sem levantar a voz. Pela primeira vez, desde o início do processo, ele se perguntou se a mulher que chamara de ignorante não havia entendido tudo antes dele. No fim do dia, Beatriz recebeu a confirmação de que a juíza admitira o material sonoro para análise preliminar. A ata notarial, os registros técnicos e os documentos de apoio seriam apresentados em envelope lacrado na próxima audiência. O conteúdo ainda não fora revelado à defesa. Apenas sua existência e natureza. Helena sentiu alívio, mas não segurança. Quem enviara a ameaça sabia que havia um áudio e talvez tentasse atacar não apenas o arquivo, mas sua credibilidade. Honte de ser. Beatriz pediu que ela evitasse caminhos previsíveis e não permanecesse sozinha. Dalva protestou que a filha poderia ficar em casa com ela.
onde havia vizinhos capazes de ouvir até uma colher cair no chão. Helena concordou. Guardou a pasta azul sob o braço e olhou uma última vez para o documento do tribunal. Augusto e seus advogados ainda acreditavam que ouviriam uma gravação confusa de uma discussão conjugal. Não sabiam que cada nome, cada valor e cada instrução haviam sido pronunciados com clareza. Quando as três chegaram à calçada, a chuva tinha diminuído. Mas uma caminhonete escura permanecia parada do outro lado da rua. Helena reconheceu o adesivo discreto de uma empresa terceirizada que prestava serviços ao Grupo Ferraz. O motorista abaixou o rosto assim que percebeu que fora visto e arrancou antes que Beatriz conseguisse fotografar a placa inteira. Helena apertou a pasta contra o peito. A verdade estava mais perto do tribunal. Mas agora alguém deixara claro que faria qualquer coisa para impedir que ela chegasse inteira até lá. Na manhã da audiência, a chuva havia parado, mas Curitiba continuava coberta por um céu baixo e cinzento. Diante do fórum, 2 repórteres esperavam perto da entrada, protegendo os microfones sob os casacos. Augusto chegou primeiro, acompanhado por advogados, assessores e Camila. Mais uma vez, ofereceu a mão a ela antes de subir os degraus. Não parecia um gesto de afeto, parecia uma fotografia planejada para confirmar que ele não tinha vergonha de estar ao lado da mulher que Helena chamava de amante. Helena desceu do ônibus uma quadra antes e caminhou até o prédio com Beatriz. Levava a pasta azul sob o braço e o envelope com a aliança no bolso interno do casaco. Na noite anterior, seu Nivaldo mandara uma mensagem curta, dizendo que precisava afastá-la temporariamente do escritório, até que as acusações sobre obtenção ilegal de dados fossem esclarecidas. Ele pedira desculpas, mas a decisão já estava tomada. Helena lera a mensagem sentada na cozinha de Dalva, diante de uma conta de luz vencida e de uma xícara de café que esfriara sem ser tocada. Ao entrar na sala, percebeu que Augusto havia reservado o mesmo lugar para Camila. Os dois se sentaram lado a lado, e o advogado deles deixou sobre a mesa um conjunto de documentos com marcadores coloridos. Helena reconheceu aquela preparação. Durante anos, ajudara Augusto antes de reuniões importantes, separando informações por assunto e prevendo perguntas difíceis. Agora, outra equipe usava o método que ela mesma ensinara para tentar provar que nunca tivera capacidade de compreender os negócios do marido. A audiência começou com um pedido agressivo da defesa. O advogado de Augusto afirmou que Helena acessara informações confidenciais do Grupo Ferraz sem autorização, copiara arquivos internos e produzido uma gravação de origem duvidosa. Pediu que o áudio fosse desconsiderado antes mesmo de ser reproduzido e sugeriu que a conduta dela poderia ultrapassar os limites de uma disputa familiar. Enquanto falava, girava a caneta entre os dedos. Seguro de que transformar Helena em possível infratora seria suficiente para impedir que qualquer pessoa perguntasse o que havia dentro da gravação. A juíza perguntou a Helena se ela compreendia a gravidade das alegações, antes que Beatriz respondesse. Helena disse que sim. Sua voz saiu firme, embora por dentro sentisse o chão desaparecer. Naquela sala, ela não corria apenas o risco de perder uma parte do patrimônio, poderia perder o direito de trabalhar com números, a confiança de futuros clientes e a pequena reputação profissional que começava a reconstruir. Se o tribunal acreditasse que ela roubara dados por ciúme, Augusto não precisaria apagar mais nada. O restante do mundo faria isso por ele. Beatriz levantou-se e apresentou a cadeia de preservação do arquivo. Explicou que o dispositivo original havia sido entregue ao cartório, que uma ata notarial registrara a existência e o conteúdo do áudio em data anterior à divulgação pública do caso e que um perito independente verificara a ausência de cortes nas partes relevantes. Também mostrou registros da nuvem, informações do aparelho e mensagens que situavam Augusto e Camila no local.
A cada documento apresentado, o sorriso do advogado da empresa diminuía um pouco. Mas ele ainda parecia acreditar que o conteúdo seria apenas constrangedor. Camila mantinha as mãos unidas sobre a mesa. Augusto olhava para a juíza, evitando Helena. Quando Beatriz mencionou que a gravação continha referências a contas estrangeiras e operações patrimoniais, ele se inclinou para o advogado e cochichou alguma coisa. A caneta que girava entre os dedos parou. O homem folheou rapidamente os documentos, como se procurasse uma defesa que ainda não havia sido escrita. Mesmo assim, insistiu que o áudio poderia estar fora de contexto e que conversas empresariais complexas não deveriam ser interpretadas por uma pessoa sem formação executiva. Helena sentiu a frase atravessar a sala e voltar até ela como todas as outras. Pessoa sem formação executiva. Esposa sem função real. Mulher sustentada. Naquele instante, lembrou-se de Dona Célia, segurando o cálculo da rescisão com as mãos trêmulas, e de seu Nivaldo, pedindo desculpas por afastá-la. Lembrou-se também de Dalva escondendo uma cópia da pasta azul sob revistas de costura. Se o áudio falhasse, não perderia somente a ação. Perderia a possibilidade de convencer a si mesma de que suportar em silêncio havia servido para alguma coisa. A juíza autorizou a reprodução. Um servidor conectou o equipamento. Conferiu o lacre e colocou um copo de água ao lado do computador. O barulho da chuva antiga parecia ter ficado preso nas janelas. Embora lá fora não caísse uma gota. Por alguns segundos, ouviu-se apenas o ruído de uma porta e o som distante de xícaras sendo colocadas sobre uma bandeja. Então a voz de Helena apareceu no áudio. Baixa e cuidadosa, perguntando se a empresa de Montevidéu receberia somente investimentos ou também os imóveis ligados à holding. Camila respondeu primeiro. Sua voz saiu mais clara do que ela esperava. Disse que os imóveis poderiam ser transferidos como garantia de um empréstimo internacional e que, no momento da partilha, apareceriam vinculados a dívidas. Explicou que Renato Salles figuraria nos documentos apenas temporariamente, porque um parente era mais fácil de controlar do que um sócio externo. Na sala, Camila soltou as mãos e segurou a borda da mesa. Augusto virou o rosto lentamente para ela, como se o nome do primo fosse uma informação nova. A gravação continuou. Augusto perguntou se Helena poderia contestar a operação. Camila respondeu que sim, caso encontrasse os balanços completos. Mas acrescentou que ninguém levaria a sério uma esposa ciumenta sem cargo formal na empresa. Depois, sugeriu que eles alimentassem a imprensa com a versão de que Helena queria dinheiro e que qualquer acusação de adultério pareceria vingança. O copo de água ao lado do computador ficou esquecido. A escrevente manteve os dedos suspensos sobre o teclado. Sem de guitar. Então surgiu a voz de Augusto. Mais baixa, porém perfeitamente reconhecível. Ele disse que Helena não possuía renda própria, que perderia credibilidade assim que as contas fossem bloqueadas e que, sem o sobrenome Ferraz, ninguém se lembraria do que ela fizera no início da empresa. Acrescentou que bastava chamar, lá de instável, até que ela começasse a agir como tal. Helena já conhecia cada palavra, mas ouvi-las naquele espaço público foi diferente. A voz do marido não vinha mais de trás de uma porta. Vinha dos alto-falantes do tribunal. Sem a proteção de paredes privadas. Augusto fechou os olhos por um instante. Não parecia apenas assustado com as consequências. Parecia ouvir pela primeira vez a crueldade exata do homem que havia se tornado. Camila se inclinou para o advogado, sussurrando que o restante estava fora de contexto. Porém, o áudio prosseguiu com valores, datas e instruções específicas. Augusto autorizava a criação de contratos de empréstimo entre empresas do grupo. Camila explicava quais contas receberiam os valores. Os dois mencionavam o prazo para concluir tudo antes da audiência de partilha.
Beatriz pediu autorização para apresentar os documentos correspondentes. Os códigos mencionados na gravação apareceram em extratos bancários, ordens internas e e-mails. A sigla RSL constava nas remessas para Montevidéu. O nome do primo de Camila aparecia no registro da empresa estrangeira. As datas coincidiam com as viagens que Augusto afirmara fazer a Porto Alegre. Não era mais uma discussão sobre intimidade, nem uma gravação ambígua produzida por uma esposa magoada. Era um plano descrito pelas próprias pessoas que tentavam negá-lo. O advogado de Augusto deixou a caneta cair. O objeto bateu no piso e rolou até o pé de uma cadeira. Mas ninguém se abaixou para buscá-lo. Camila tentou dizer que apenas obedecera a decisões do presidente do grupo. Augusto respondeu que ela ocultara a ligação com Renato e que não conhecia todas as estruturas. A juíza interrompeu os dois e advertiu que aquele não era o momento para acusações mútuas. Pela primeira vez, desde o início do processo, a mão de Augusto permaneceu longe da de Camila. A defesa tentou argumentar que o plano não havia sido concluído. Beatriz apresentou comprovantes de transferências já executadas. Tentou dizer que os valores pertenciam exclusivamente à empresa. Beatriz mostrou imóveis adquiridos durante o casamento e incorporados à holding poucas semanas antes do pedido de divórcio. Tentou voltar à acusação de invasão de dados. O perito confirmou que parte dos documentos estava armazenada num computador doméstico utilizado por Helena durante anos para administrar pagamentos e relatórios, com credenciais criadas pelo próprio Augusto. A juíza determinou o bloqueio preventivo dos ativos relacionados às operações estrangeiras. Proibiu novas transferências sem autorização e ordenou a preservação dos servidores do Grupo Ferraz. Também decidiu encaminhar cópia do material aos órgãos competentes para análise de eventuais irregularidades tributárias, societárias e patrimoniais. A acusação de que Helena inventara a traição perdeu força diante da própria presença de Camila e do conteúdo das conversas. Ainda assim, Helena não sentiu vitória. Sentiu apenas que conseguia respirar depois de meses com algo pesado sobre o peito. Augusto pediu a palavra. Disse que precisava esclarecer que Helena não havia participado das decisões e que fora levada a interpretar mal uma estratégia de proteção empresarial. Então olhou para ela e usou a expressão, minha esposa, como se o vínculo que tentara negar pudesse agora servir de abrigo. Helena retirou o envelope do bolso. Abriu-o e colocou a aliança sobre a mesa. O pequeno círculo de ouro fez menos barulho do que a caneta caída, mas Augusto ficou imóvel diante dele. Helena disse que ele a traíra 2 vezes. A primeira, quando escolheu Camila e mentiu sobre onde dormia. A segunda, quando decidiu apagar 15 anos de trabalho para transformar a pessoa que melhor conhecia a empresa numa mulher incapaz de entender uma planilha. Não elevou a voz nem pediu que ninguém tivesse pena. Apenas afirmou que aquela aliança podia provar que existira um casamento. Mas não seria usada para chamar de esposa uma mulher que ele tentara reduzir a uma fraude. Quando a audiência terminou, os repórteres se reuniram no corredor. Camila saiu por uma porta lateral, cercada por advogados. Augusto permaneceu alguns minutos dentro da sala, olhando para a aliança deixada sobre a mesa, até que um servidor pediu que recolhessem os objetos pessoais. Helena caminhou com Beatriz em direção à escada. Sentia as pernas fracas, mas não queria usar o elevador ao lado das pessoas que, horas antes, a observavam como suspeita e agora tentavam encontrar seu olhar. Augusto a alcançou no corredor. Estava sem os assessores e sem a postura ensaiada da chegada. Disse que precisava conversar, que não sabia de tudo e que poderia corrigir as operações antes que a empresa fosse destruída. Helena parou, mas não se virou imediatamente. Quando finalmente o encarou, viu medo, vergonha e uma espécie de espanto infantil diante das consequências. Não viu, porém, uma mudança pronta.
Viu apenas um homem que perdera o controle da história. Ele prometeu consertar tudo. Helena segurou a pasta azul contra o peito e respondeu que a verdade ter sido ouvida não fazia a ferida desaparecer. Depois, desceu a escada ao lado de Beatriz, deixando Augusto diante da porta aberta da sala, onde sua própria voz ainda parecia permanecer. Pela primeira vez, ele não podia comprar silêncio, escolher a versão ou decidir quando a conversa terminaria. Nos dias seguintes à audiência, o grupo Ferraz deixou de parecer um império e passou a se comportar como um prédio evacuado às pressas. Bancos suspenderam operações. O conselho convocou uma reunião extraordinária e auditores externos entraram na sede antes das 8 da manhã. Augusto foi afastado da presidência enquanto as transferências para o exterior eram examinadas. Camila teve o acesso bloqueado, o crachá recolhido e os computadores lacrados. Pela primeira vez em muitos anos. Nenhuma porta se abriu, apenas porque Augusto Ferraz caminhava em direção a ela. A notícia se espalhou com a mesma velocidade usada para humilhar Helena. Os sites que antes a chamavam de esposa ressentida agora publicavam correções discretas, quase sempre menores do que as manchetes originais. Beatriz exigiu uma retratação formal do grupo Ferraz e pediu que o comunicado reconhecesse não apenas a existência das provas, mas também o papel profissional que Helena exercera desde os primeiros anos da empresa. Helena não queria elogios. Queria que parassem de usar a ausência de um cargo oficial para fingir que seu trabalho nunca existira. Augusto aceitou retirar todas as acusações contra ela e entregou ao tribunal os e-mails, relatórios e mensagens trocadas com Camila. Também autorizou o acesso aos servidores e reconheceu que havia aprovado operações destinadas a dificultar a identificação do patrimônio. Seu advogado sugeriu uma nota cuidadosa, com palavras como falha de governança e erro de avaliação. Augusto recusou. Pela primeira vez. Escreveu uma frase sem tentar se proteger. Eu menti sobre a participação de Helena e usei meu poder para desacreditá-la quando ela descobriu o que eu estava fazendo. A declaração não o salvou das consequências. O conselho aceitou sua renúncia. Os bancos mantiveram as restrições e os órgãos responsáveis continuaram analisando possíveis crimes. Parte de seu patrimônio pessoal foi oferecida como garantia para cobrir obrigações da empresa e preservar salários durante a investigação. Augusto vendeu o carro blindado, deixou a cobertura no batel e passou a morar num apartamento alugado. Sem funcionários e sem assessores. Nada disso apagava o que fizera. Mas era a primeira vez que ele perdia algo sem transformar outra pessoa em culpada. Camila tentou atribuir todas as decisões a Augusto, mas os documentos mostravam que ela criara empresas, indicara intermediários e ocultara a ligação com o próprio primo. Foi afastada, perdeu o cargo e passou a responder separadamente pelos atos que assinara. O relacionamento entre os dois terminou numa troca de depoimentos. Não numa cena de paixão ou arrependimento. Helena soube disso por Beatriz e não sentiu satisfação. O que existira entre Augusto e Camila já não era assunto de seu coração. Tinha se tornado matéria de investigação. Contratos e consequências. Mesmo depois da retratação, Helena não voltou imediatamente ao trabalho. Seu Nivaldo ofereceu a mesa de antes e pediu desculpas por tê-la afastado, mas ela respondeu que precisava de alguns dias. Passou uma semana ajudando Dalva a organizar tecidos, contas e encomendas atrasadas. Nas manhãs frias, as duas tomavam café coado na cozinha pequena. Enquanto o ônibus passava cheio do lado de fora, Helena ainda acordava com a sensação de que alguém a observava. Ainda conferia 2 vezes se a pasta azul estava guardada e ainda evitava notícias sobre o processo. Dalva não tentou apressar a cura da filha. Dizia que ferida fechada depressa demais costumava guardar sujeira por dentro. Quando Helena ficava em silêncio, a mãe costurava. Quando ela queria falar, Dalva ouvia sem completar as frases. Certa tarde,
enquanto dobravam uma conta de luz já paga. Helena confessou que parte dela se envergonhava por ter suportado tanto tempo. Dalva colocou a xícara lascada diante dela e respondeu que sobreviver não era o mesmo que concordar. A vergonha pertencia a quem usara o amor como ferramenta de controle. 2 semanas depois, Augusto pediu uma reunião no escritório de Beatriz. Não solicitou privacidade. Não levou presentes e não tentou falar diretamente com Helena antes de todos se sentarem. Parecia menor sem o terno impecável e sem a equipe ao redor. Colocou sobre a mesa uma pasta simples, contendo o pedido de divórcio consensual, a divisão transparente dos bens, a renúncia a qualquer cláusula de confidencialidade e a confirmação de que os honorários de auditoria seriam pagos por ele, não pelo patrimônio comum. Augusto disse que tinha passado anos acreditando que proteger a empresa justificava controlar as pessoas ao redor. Admitiu que usara o medo de perder o legado do pai para esconder ambição, covardia e vaidade. Não culpou Camila, o conselho ou os bancos. Disse que traíra Helena, roubara seu trabalho da história oficial da empresa e tentara destruir sua credibilidade quando percebeu que ela conhecia a verdade. A voz falhou uma vez. Mas ele não pediu que aquela falha fosse tratada como sofrimento suficiente. Depois, entregou um documento reconhecendo que os primeiros sistemas de controle financeiro do Grupo Ferraz haviam sido criados por Helena. O texto seria enviado aos funcionários, aos bancos e aos veículos que publicaram a versão anterior. Augusto também informou que usaria parte de seus bens pessoais para garantir os direitos de empregados que poderiam ser afetados pelas irregularidades. Não era caridade, era responsabilidade. Helena leu tudo em silêncio, acompanhando cada cláusula com a mesma atenção que dedicara às antigas planilhas da empresa. Augusto então ofereceu a cobertura do batel como parte adicional do acordo, dizendo que talvez fosse uma forma de devolver a ela um pouco do que havia perdido. Helena fechou o documento e respondeu que não queria morar num lugar onde precisara pedir autorização para entrar. Aceitaria apenas o que lhe cabia legalmente, sem favor e sem encenação. Disse que consertar os danos da empresa era obrigação dele, não uma moeda para comprar perdão. A verdade podia devolver seu nome, mas não obrigava seu coração a voltar. Ele assentiu e perguntou se algum dia ela conseguiria perdoá-lo. Helena demorou antes de responder. Disse que talvez chegasse um momento em que lembrar dele não doce, mas isso não significaria reconstruir o casamento. Perdão, se viesse, seria uma decisão íntima, não uma absolvição nem um retorno. Augusto baixou os olhos. Pela primeira vez, aceitou uma resposta que não podia negociar. Assinou os documentos. Deixou a aliança sobre a mesa e foi embora, sem pedir que Helena a levasse. Helena ficou olhando o pequeno círculo de ouro por alguns segundos. Depois, pegou o envelope antigo e guardou a aliança. Dentro dele, não a jogou fora. Aqueles 15 anos tinham existido. E apagar o passado seria repetir o gesto que Augusto tentara fazer com ela. Mas também não a colocou no dedo. O envelope foi fechado e colocado numa gaveta da pasta azul, ao lado dos documentos que provavam que uma vida podia ser reconhecida sem precisar continuar. Nos meses seguintes, Helena concluiu cursos de atualização, recuperou o registro profissional e começou a atender pequenos comerciantes indicados por seu Nivaldo. Uma dona de padaria precisava organizar dívidas. Um motorista de aplicativo queria separar as contas pessoais das despesas do carro. 2 mulheres em processo de divórcio procuraram ajuda para entender extratos que os maridos diziam ser complexos demais. Helena não lhes prometia vitória. Ensinava a fazer perguntas, guardar cópias e reconhecer quando alguém usava dinheiro para controlar o direito de falar. Com a parte que recebeu na divisão dos bens, alugou uma sala térrea em Boqueirão, a poucas quadras do apartamento de Dalva. Não havia mármore.
Recepcionista, nem vista para o centro cívico. Havia 2 mesas. Um armário de metal. Uma janela para a rua e uma placa simples. Helena Nogueira, Organização Financeira e Apoio Patrimonial. No dia da inauguração, Dalva chegou com uma garrafa de café coado, pão de queijo e a xícara lascada embrulhada no mesmo pano usado para proteger a pasta azul. Seu Nivaldo trouxe uma planta pequena. Dona Célia apareceu com um bolo e mostrou o acordo que conseguira do antigo empregador usando os documentos que Helena a ajudara a organizar. Beatriz chegou por último, carregando uma moldura com a primeira página da retratação pública do Grupo Ferraz. Helena agradeceu, mas decidiu não pendurar lá na parede. Guardou-a no armário, junto da pasta azul. Não queria que o lugar fosse construído em torno da queda de Augusto. Queria que existisse por causa da mulher que ela escolhera se tornar depois dela. Perto do meio-dia, uma senhora entrou acompanhada da filha e perguntou se ali trabalhava a antiga esposa de Augusto Ferraz. Helena sentiu o corpo endurecer. Mas Dalva respondeu antes que o silêncio crescesse. Disse, com a naturalidade de quem corrigia uma costura torta, que ali trabalhava Helena Nogueira, especialista em encontrar números que muita gente preferia esconder. A senhora pediu desculpas. Sentou-se e retirou da bolsa um maço de extratos. Helena abriu um caderno novo e perguntou pelo nome dela. Do lado de fora, um ônibus passou cheio, levantando água de uma poça. A padaria da esquina começou a servir o almoço. E o cheiro de arroz, feijão e bife acebolado atravessou a rua. Helena serviu café na xícara lascada e percebeu que não sentia falta da porcelana cara do apartamento no batel. O objeto tinha uma falha visível, mas permanecia firme em sua mão. Como Dalva dissera, nem tudo precisava parecer perfeito para continuar inteiro. Augusto ainda enfrentaria processos, perdas e anos tentando compreender o estrago que causara. Helena não acompanhava cada notícia. Sabia apenas que ele mantivera a renúncia, não recorrera da divisão e começara tratamento psicológico por decisão própria. Às vezes, ele enviava por meio de Beatriz uma atualização necessária sobre a empresa. Ela respondia apenas ao que dizia respeito ao processo. A distância não era crueldade. Era a fronteira que finalmente aprendera a construir. No fim daquele primeiro dia, Helena apagou as luzes da sala, mas deixou acesa a luminária sobre sua mesa. Dalva já esperava na porta com a sacola vazia do pão de queijo. Honte de serre. Helena passou a mão pela placa com seu nome. Não havia sobrenome emprestado, cargo concedido por marido, nem título usado para diminuir alguém. Havia somente a identidade que tentaram apagar e que ela mesma recuperara. Documento por documento. Escolha por escolha. Ela fechou a porta, caminhou ao lado da mãe até a padaria e ouviu Dalva perguntar se ainda havia café fresco. Helena sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. Não precisava provar nada a ninguém naquela noite. Tinha trabalho digno. Uma mesa onde sua voz era ouvida e uma vida que não dependia de ser escolhida pela mão de um homem poderoso. A chuva voltaria a Curitiba, como sempre voltava. Mas agora, ela sabia onde queria estar quando o céu escurecesse. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está ouvindo. É bonito saber até onde uma verdade consegue chegar.